Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da unidade 9 do nosso livro, que é a unidade onde estamos estudando as grandezas proporcionais. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar a regra de 3. E aí, desde já, eu já adianto que nós vamos ter dois tipos de regra de 3. Uma chamada de regra de 3 simples e a outra chamada de regra de 3 composta, que nós vamos ver daqui a pouquinho, a composta. Primeiramente, vamos ver aqui a regra de 3 simples, certo? Então, temos aqui no papel uma situação para a gente demonstrar de forma, com um exemplo, de como que nós vamos trabalhar essa regra de 3 simples em determinadas questões. Vou pegar aqui uma questão do próprio livro, eu vou ler e depois a gente volta aqui para essa tabelazinha. A tabelazinha que eu fiz aqui no papel é o resumo do que a questãozinha no livro está se referindo, para a gente resolver, para a gente entender, certo? Então, no livro tem assim, ó, essa questão aqui, ó, que mostra aí uma mola. E aí diz o seguinte aqui, ó, regra de 3 simples. Na extremidade de uma mola, então temos aqui a figura, uma mola, na extremidade dela, aqui embaixo, é colocada uma peça de 10 quilos, certo? É uma simulação, vamos supor que aqui fosse uma peça de 10 quilos. Verifica-se então que seu comprimento aumenta em 42 centímetros, ou seja, vamos entendendo a questão. Na imagem dá para a gente entender, ó, que o tamanho inicial da mola é daqui para cima, ó, o tamanho dela, certo? E aí, conforme eu coloquei o peso aqui na extremidade dela embaixo, aqui, com o peso vai puxar para baixo essa mola, crescendo um determinado tamanho aí, certo? E aí a questão disse que, quando foi colocado 10 kg nessa extremidade, a mola aumentou, seu comprimento aumentou em 42 centímetros, certo? Colocou 10 kg, a mola esticou para baixo, aumentou 42 centímetros. Aí, se colocarmos uma peça de 15 kg na extremidade dessa mola, que é o que a figura está mostrando, ó. Coloquei a peça de 15 kg na extremidade dessa mola, ela vai aumentar, né? Só que se com 10 kg aumentou 42 centímetros, com 15 provavelmente vai aumentar mais do que isso, já que é mais massa, né? É mais peso. Qual passará a ser o aumento do comprimento dela? Certo? Então a questão foi essa, e aí a gente organizou aqui na tabela o que a questão disse, ó, certo? Para ficar mais fácil, para ficar mais sintetizado aqui, ó. A gente viu que quando a gente colocou o peso de 10 kg, que no caso o peso nós vamos chamar essa grandeza de massa, ó, 10 kg, aumentou lá o comprimento de 42 centímetros. Isso daí a questãozinha disse, né, que isso aconteceu. Agora a questão quer descobrir, ó, para resumir, se eu colocar uma massa de 15 kg na extremidade dessa mola, qual vai ser o aumento do comprimento? Então, a parte-chave da questão é isso daí, ó, que a questão narrou todinho. Colocou 10 kg, aumentou 42 centímetros de comprimento a mola. Se eu colocar 15 kg, vai aumentar quanto de comprimento? X, né? E aí vamos calcular para descobrir. Esse cálculo, nós vamos usar essa chamada regra de 3 simples, certo? A regra de 3 simples vai ser quando a gente utiliza apenas duas grandezas, ó. Observa, estamos utilizando apenas massa e aumento do comprimento. São duas grandezas. Lá na regra de 3 composta, vai ser 3 grandezas, certo? Vai ter, ó, por exemplo, a primeira grandeza, que poderia ser massa, uma segunda grandeza, que poderia ser aumento do comprimento, e vai ter uma outra grandeza qualquer, vai ser 3. Lá na composta, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas na simples, na regra de 3 simples, sempre nós vamos ter apenas duas grandezas, assim como está mostrando aqui. Para fazer o cálculo, vamos lá para o cálculo, certo? Como é que vai ser feito? A primeira coisa que precisamos fazer para iniciar o cálculo é ver se essas duas grandezas elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Na aula passada lá, o link que eu enviei a vocês, lá ensinava a conhecer
se duas grandezas era diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Só recapitulando, para a gente realmente saber se é diretamente ou inversamente, é só a gente se fazer a seguinte pergunta. Ó. Nessa primeira questão, o que é que acontece se eu aumentar a massa? Ó, colocar uma setazinha para cima, para significar que eu estou interpretando se por acaso eu aumentar para cima, né? Se eu aumentar a massa, ou seja, a quantidade de quilo nessa mola, o que é que vai acontecer com o comprimento da mola? Ela também vai aumentar ou vai diminuir? Ó, se eu aumentar a massa, o comprimento também vai aumentar, certo? Então, ó, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, nós vamos chamar essa grandeza de diretamente proporcional. E essa primeira parte de eu descobrir se é diretamente ou inversamente sempre vai ser preciso, porque eu preciso saber para poder montar a proporção e ver se eu vou inverter alguma proporção ou não. Quando é diretamente proporcional, eu vou apenas montar a proporção. Ó. Eu tenho 10 aqui em cima e 15 embaixo, então eu monto a proporção da mesma forma. Ó. 10 e 15, coloco igual, monto a proporção da outra grandeza, também sem inverter nada. Ó. 42 estava em cima, o x está embaixo. Ó. Fica assim. Ó. Quando é diretamente, a gente monta as proporções, as duas, certo? Sem inverter nada. Quem está em cima, fica em cima. Ó. Quem está embaixo, fica embaixo. Quem está em cima, ficou em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. Certo? Se fosse inversamente, eu teria que inverter. Que vai ser o próximo exemplo que eu vou mostrar ainda para vocês. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, descobrir se é diretamente proporcional ou inversamente. Se é diretamente, eu monto as proporções sem inverter, sem precisar inverter. Depois disso, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. Ó. 10. Eu vou trazer esse cálculo aqui para cima, que tem mais espaço. Ó. Aí vou fazer 10 vezes x, dá 10x, igual 15 vezes 42, vai dar 630. 630. O 10 que está multiplicando o x vai passar dividindo, ó, fica x igual 630 dividido para 10. 630 dividido para 10 vai dar 63. Ó, o x é o quê? É o aumento do comprimento. E a unidade de medida que nós estamos medindo é centímetros. Ou seja, o valor de x aqui é 63 centímetros. Ó. Então, aqui é o valor de x, que é o aumento da mola. Se eu colocar 15 kg, certo? Se eu colocar 15 kg na extremidade da mola, a mola vai crescer 63 centímetros. Próximo exemplo, ó. Ainda falando sobre regra de 3 simples. Ó. Vamos novamente ler a questão, para depois a gente voltar aqui para a resolução. É essa questãozinha aqui, ó, segunda questão. Diz assim, ó, em um treino de Fórmula 1, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos, registrados pelo cronômetro, com uma velocidade média de 20 km por hora. Ou, aliás, 200 km por hora, né? Então, é isso aí que aconteceu. O piloto de Fórmula 1, com uma velocidade de 200 km por hora, ele resumiu aqui na tabelazinha, ó. Ele fez a corrida dele, completou o percurso em 18 segundos. Se a velocidade média fosse 240, a velocidade colocou aqui 240, qual seria o tempo que ele iria gastar? Então, a gente monta a tabelazinha para ficar mais fácil, certo? Então, nesse caso, as duas grandezas vai ser velocidade e tempo, que estamos falando de velocidade e estamos falando de tempo, de percurso, né? Então, a gente montou aí, ó, a tabelazinha para ficar mais fácil, ó, velocidade e tempo. Aí lá na questão disse, ó, com a velocidade de 200 km por hora, gastou 18 segundos para completar o percurso. Agora, se a velocidade fosse 240 km por hora, quanto seria o tempo? Então, vamos descobrir quanto seria o tempo. Utilizando a regra de 3 simples, porque estamos usando, ó, duas grandezas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, para começar a resolver, sempre vai ser isso aqui, a primeira coisa. Ó. Nós vamos nos perguntar, ó, se a velocidade eu aumento, o tempo que eu vou gastar, eu vou também gastar mais tempo ou menos tempo?
Ó, se eu aumentar a velocidade, esse percurso eu vou gastar menos tempo. Então, eu vou colocar a setazinha invertida para a gente entender que é inversamente proporcional, certo? Ó, se eu aumentar a minha velocidade, eu diminuo o tempo de percurso, né? Se eu correr mais, eu chego mais rápido. Então, eu vou gastar menos tempo. Nesse caso, essas duas grandezas, ó, velocidade e tempo, é inversamente. Ó, inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, aí eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de montar a proporção. Eu vou pegar a primeira proporção, ó, 200 sobre 240, e coloco igual a segunda grandeza aqui para montar a segunda proporção. Como ela é inversamente, eu tenho que inverter, certo? Ó, o 18 estava em cima, ele vai ficar embaixo. Ó. O x estava embaixo, vai ficar em cima, certo? Então, é só esse cuidado aí que vocês têm que ter. Ó. Quando for diretamente proporcional, não inverte nada. Quando for inversamente proporcional, a gente tem que inverter uma das grandezas. Eu não vou inverter as duas grandezas, não, certo? Não são as duas grandezas que se invertem. É apenas uma. E você pode escolher se vai inverter a primeira ou a segunda. Eu costumo inverter apenas a segunda, ó, como eu fiz aqui. Mas isso aí fica a critério de vocês. Pronto, montei a proporção, agora é só resolver. Ó. Vamos resolver. Ó. 240 vezes x, ó, os meios pelos extremos, vai dar 240x. 200 vezes 18, vamos lá, ó, 18 vezes 2 dá 36, aumenta aí 2 zero, 3.600, trazendo para cá, que tem mais espaço, ó, vai ficar x igual a 3.600, ó. 240 está multiplicando com x, eu vou trazer agora dividindo. 240. Para facilitar a divisão, eu posso cortar um zero. Ficou 360 dividido para 24, que vai dar, ó, x igual a 15 segundos. Certo? 15 segundos. Pronto, eu descobri que se o piloto mantesse uma velocidade média de 240 km por hora, ele iria gastar apenas, ó, 15 segundos. Certo? Então, as questõezinhas sobre regra de 3 simples vai ser cobrado desta forma. Primeiro você analisa se é diretamente ou inversamente, para ver se vai inverter alguma proporção. Depois de montar a proporção, só fazer os meios pelos extremos e resolver normalmente a equação que vai ser formada, certo? Continuando. Agora vamos partir para a regra de 3 composta, certo? Nós vimos a regra de 3 simples e agora vamos ver a regra de 3 composta, ver como que a gente vai resolver. Primeiramente, ó, como é que nós vamos conhecer se a questão está envolvendo a regra de 3 simples ou se é composta? Como é que eu vou descobrir? Ó? Observando a quantidade de grandezas, ó, certo? A regra de 3 simples, ó, até já falei, ó, está aqui, eu tenho apenas duas grandezas, ó, massa e aumento do comprimento. Na regra de 3 composta, aí eu vou ter 3, ó. Olha aqui um exemplo, ó. Número de operário, número de dias, número de peça. Sempre 3 grandezas, ó. Número de quilômetros, número de horas por dia, número de dias. Certo? Sempre nós vamos ter 3 grandezas na regra de 3 composta. E a forma de resolver é diferente. Nós vamos aprender agora. Deixa eu ler aqui a questão, para poder a gente voltar aqui para o papel, para a gente resolver, ó. Ó, vamos lá. A primeira questãozinha diz assim, ó. Trabalhando 6 dias. Ó, observe aqui, ó. Falou de dias, 6 dias. 5 operários produzem 400 peças. Então, aqui na questão, a gente já percebe que é uma questão que vai envolver regra de 3 composta, porque está envolvendo 3 grandezas, ó. Dias, operários e peças, certo? Então, vai ser regra de 3 composta. Continuando. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários 9 dias, em 9 dias de trabalho? Ó, quantas peças? Interrogar aqui peça. Então, nós vamos descobrir peças. Peças será o valor X que nós vamos
descobrir. E a partir dessas informações é que a gente monta aqui a tabelazinha, ó. A gente viu lá as grandezas, ó, dias, operários e número de peças, certo? Aí a gente vai preenchendo, ó. Número de operários, 5 operários. Enquanto o dia em 6 dias, produziu 400 peças. Vamos preenchendo aí a tabela. Aí ele quer descobrir, ó, 7 operários, ó, coloca 7 embaixo de operário. Em 9 dias, coloca 9 embaixo de dias. Quantas peças, né? A gente interrogou aqui. Então, número de peças, X. Pronto. Organizei na tabelazinha. Aí fica mais fácil da gente fazer o cálculo. Agora, na hora da gente montar a proporção, aqui é o segredo, ó. É diferente lá da regra de 3 simples, ó. Primeiro, ó, eu vou identificar qual é a grandeza que consta aqui o X, que eu vou descobrir, ó. No caso, essa grandeza aqui, ó. Certo? Então, eu vou montar uma equação, ó, deixando no segundo membro essa proporção da grandeza que eu vou descobrir, ou que a questão quer descobrir, o resultado, né? Essa daqui, ó, que é o X, que envolve o X. Então, vai ficar, ó, 400 sobre X. Sempre essa grandeza aqui que vai ter o X, que nós vamos descobrir, vai ficar aqui, ó, no segundo membro, tá? Ó, igual, coloco no segundo membro. Segundo membro. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter que comparar essas duas grandezas, ó. Essa com a que eu vou descobrir, ó, e ver se é diretamente ou inversamente, tá? E depois a outra grandeza com essa que eu vou descobrir o resultado, que a questão que é para ver se é diretamente ou inversamente, certo? Ó, primeiro, ó, eu vejo aqui qual é a que está tendo X, que eu vou descobrir o resultado, e eu vou ter que comparar cada uma das duas grandezas com essa, certo? Que envolve X, que eu vou descobrir esse valor X, para ver se é diretamente ou inversamente. Se for diretamente, eu pego essa proporção e monto sem inverter. Se for inversamente, eu vou ter que inverter essa proporção, certo? Ó, aí vamos lá. Analisando essa primeira grandeza aqui, ó, com essa que eu vou descobrir o resultado. Número de operários e número de peças. Aí nós vamos nos perguntar, ó, será que se eu aumentar a quantidade de operário, a quantidade de peças vai aumentar ou vai diminuir? Ó, se eu aumentar a quantidade de operário, o número de peças também vai aumentar. Então, essa primeira grandeza aqui, ela é... Vou colocar aqui pequenininho aqui o nome. Ó, diretamente, certo? Ó, diretamente. Diretamente. Ela é diretamente. Então, eu vou montar a proporção dessa grandeza sem precisar inverter. Vai ficar 5 sobre 7. Aí, eu vou multiplicar com essa outra grandeza. Só que eu tenho que ver se ela é diretamente ou inversamente, para poder eu colocar ela aqui. Vamos lá, vamos nos perguntar, ó, será que quanto mais dias eu trabalhar, eu vou produzir mais peça ou menos peça? Quanto mais dias a gente trabalhar, a gente vai produzir mais peças, não é isso? Pela lógica, ó, mais dias produz mais peça. Então, é diretamente também. Ó. Essa aqui é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, nós não vamos inverter a proporção dela. Vai ficar 6 sobre 9. Ó. 6 sobre 9. Pronto. A diferença é essa daí, da regra de 3 composta, certo? E vai ter as 3 grandezas, montada a equação, ó, depois da igualdade fica a grandeza que está envolvendo o x, ó, está aqui, e as outras duas ficam antes da igualdade, multiplicando uma com a outra, certo? E agora é só resolver, ó. 5 vezes 6 vai dar 30, sobre 7 vezes 9, vamos ver quanto é que vai dar, ó. 7 vezes 9, 63, igual a 400 sobre x, e agora eu faço os meios pelos extremos, ó. 30 vezes x dá 30x, igual 63 vezes 400, nós vamos ter aí 25.200. Trazendo para cá, que tem mais espaço, ó, vai ficar x igual 25.200. O 30 está multiplicando com x, ele vai passar para o segundo membro, ó, dividindo. Nós podemos cortar um zero para a conta ficar menor e fazer a divisão de 2.520 para 3. E nós vamos achar, ó, 840.
Esse é o valor de X, certo? O número de peças. Ou seja, ó, na questão a gente viu que se forem 5 operários trabalhando durante 6 dias, produz 400 peças. Aí o que foi que nós descobrimos aqui agora? Que se for 7 operários trabalhando durante 9 dias, nós vamos produzir, ó, quantas peças? Ó, 840 peças, certo? Vamos só para mais um exemplo para a gente concluir. Ó, mais um exemplo de regra de 3 composta, certo? Regra de 3 composta. Vamos ler a questão aqui, ó, primeiro, para a gente poder voltar aqui para o papel. Ó, aqui nós temos o seguinte, ó, a segunda questãozinha aqui, ó. Um ciclista percorre em média 200 km, ó. Então uma unidade medida aqui, ó, 200 km em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Então eu já percebi aí que eu tenho 3 grandezas, ó. A velocidade, né, que é quilômetros, dias, quantidade de dias e quantidade de hora por dia. 3 grandezas. Então eu já sei que aí vai ser uma regra de 3 composta. Em quantos dias, ó, interrogar dias, então vamos descobrir a quantidade de dias, esse ciclista percorrerá 500 km se pedalar 5 horas por dia. Então vamos lá, montar aqui as proporções. Vamos montar as proporções. Eu já montei aqui no papel para adiantar. Para adiantar aqui no papel. Essa de baixo aqui, certo? Mas vamos lá, acompanhando a questão, como que foi montado, para a gente entender como que foi montada essa proporção. Ó, lá na questão disse, ó, as grandezas, número de quilômetros, aí eu coloquei, ó, número de quilômetros, número de dias e número de horas por dia. As 3 grandezas que lá na questão foi mostrado. Aí eu vou preencher essa tabelazinha com os valores que foi dado lá, ó. Lá disse, ó, 200 km por dia, então eu coloco 200 aqui embaixo de quilômetro por dia, tá aqui 200. Em 2 dias, número de dias, ó, 2 dias é quantidade de dias, número de dias, 2, tá aqui. Pedalando durante 4 horas por dia. Então, ó, número de horas por dia, 4. Isso aí é a questão desse lá. Continuando. Em quantos dias, ó, tá perguntando, em quantos dias? Então, o número de dias eu vou colocar X, ó, que eu vou descobrir quantos dias. Cadê? Esse ciclista percorrerá 500 quilômetros, ó, então, número de quilômetros, 500 quilômetros de pedaladas, se pedalar, né, 5 horas por dia. Número de horas por dia, 5. Preenchi a tabela. Agora, é só a gente montar a proporção, certo? Lembrando que, ó, sempre nós vamos aqui, ó, colocar no segundo membro essa parte que está envolvendo x, ó. Essa proporção 2 sobre x. Então, eu vou colocar aqui o igual da equação que vai ser montada, a proporção. Nesse segundo membro vai ficar, ó, 2 sobre x. No primeiro membro vai ficar essas 2 proporções, mas eu tenho que ver cada uma se ela é diretamente ou inversamente, certo? Eu vou ter que analisar as 2 grandezas aqui, ó, com essa grandeza aqui que está envolvendo x, ó. Então, ó, vamos analisar aí, ó. Será o que é que vai acontecer, ó, se eu aumentar o número de horas por dia pedalada? Ó, se eu aumentar para cima, né? Se eu aumentar o número de dias, de horas por dia, né? Por exemplo, aqui, ó, 4 horas eu gastei 2 dias, número de dia, né? Se eu aumentar para 5, será que eu vou gastar mais dia ou menos dia? Se eu aumentar a quantidade de hora por dia pedalando, eu vou diminuir o número de dias. Então, nesse caso aqui, essa grandeza aqui, ó, é inversamente, ó. Inversamente. Inversamente. Então, ó, 4 sobre 5 eu vou ter que inverter. Ó, o 4 vai ter que ficar embaixo e o 5 vai para cima. Eu vou ter que inverter, ó, 5 sobre 4, porque ela é inversamente, certo? Agora vamos analisar essa outra grandeza aqui, ó. Sempre analisando, ó, cada uma das 2 grandezas com essa grandeza que tem x. Se eu aumentar, ó, o número de quilômetros, certo? O percurso, ó, eu tinha 200 quilômetros. Eu aumentei para 500. Se eu aumentar a quantidade, o espaço, né, a quantidade de quilômetros para percorrer, eu vou gastar mais dia ou menos dia? Se eu aumentar a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, eu vou também aumentar a quantidade de dia. Então, nesse caso aqui, ó, se eu aumentar quilômetro
eu também aumento o dia, vai ser diretamente, certo? Tá apertado aqui, mas eu acredito que dá para entender. Ó. Isso aqui vai ser diretamente proporcional. A primeira aqui é diretamente. Então, 200 e 500, eu não vou inverter. Ó. Vai ficar 200 em cima, 500 embaixo. Pronto, montei aí a proporção. Agora é só resolver. Ó. 5 vezes 200 vai dar 1.000 sobre 4 vezes 500 vai dar 2.000 igual a 2 sobre x. Multiplico os meios pelos extremos. Ó. 1.000 vezes x vai dar 1.000x igual 2.000 vezes 2 vai dar 4.000. X vai ser igual a 4.000. O 1.000 estava multiplicando com x, agora vai passar dividindo. Ó, 1.000. Dá para cortar ó, 3 zeros. Aí fica 4 dividido para 1. Que vai dar ó, x igual a 4. 4 o quê? Ó? O valor de x se refere ao quê? Ao número de dias. Então, 4 dias. Certo? Então, aqui é a resposta da questão. Ele vai gastar 4 dias. Certo? Vamos entender o que é esse resultado. Ó. A questão disse que número de quilômetros para percorrer 200 quilômetros, pedalando aí 4 horas por dia, ele gasta 2 dias. E agora a gente descobriu o seguinte, ó, que para percorrer 500 quilômetros, andando por dia, ó, 5 horas por dia, eu vou gastar ó, 4 dias, que é o valor de x. Certo? Então, esta é a regra de 3 composta, certo? Então, estude aí a aula e veja a diferença da regra de 3 simples e da regra de 3 composta. A regra de 3 simples é bem mais simples mesmo, como o próprio nome já diz, né? E é o que a gente vai utilizar mais, é a regra de 3 simples, certo? Mas também é importante a gente aprender que existe essa regra de 3 composta e que pode ser preciso utilizar essa regra de 3 composta, certo? Então, bons estudos aí, assista a aula com atenção e depois estarei passando a atividade. Tchau, tchau. Até a próxima aula.